Meus amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Esta é a melhor escola do mundo, onde aprendemos as santas palavras de Deus. Então, eu convido você, aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, através do canal YouTube AD Queimados, participe conosco e juntos exaltemos o nome do Senhor. Convido aqui o pastor Cláudio para orar pelo início da nossa escola dominical. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar até a sua casa, para aqui aprendermos da sua palavra, crescermos, Senhor, em graça e em conhecimento. Senhor, nós te pedimos, Senhor, toma o primeiro lugar, Senhor, o professor que irá ministrar a aula, e Senhor, e tudo quanto, Senhor, nós fizermos aqui, Senhor, o nome do Senhor seja glorificado. Receba a nossa gratidão, nos dê a honra da tua presença, e assim, Senhor, oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nesta oportunidade, vos saúdo com a paz do Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 94 da nossa harpa cristã. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação, e Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão. Na Jerusalém de Deus, ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor. Na Jerusalém de Deus, ó que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Aleluia. Ainda
ainda louvaremos ao Senhor com o hino de número 258 da nossa harpa, um dos hinos sugeridos pelo comentarista da nossa lição de hoje. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. E tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo, ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta, que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no
Eu quero convidar aqui o nosso presbítero, Tiago, que estará ministrando a Santa Palavra de Deus, quando estaremos estudando a lição de número 2, de 12 de abril, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Quero pedir aqui ao pastor Cláudio para estar orando ao Senhor pela palavra, pela leitura da palavra e também pelo nosso professor, presbítero Tiago. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em continuidade, Senhor, essa adoração, nós queremos, Senhor, agora te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, nesse momento, Senhor, trabalhar na vida do Teu servo Tiago, nosso presbítero, e qual irá ministrar a palavra através da leitura, Senhor, e ministração da revista, que nós possamos aprender mais e mais. Lembra, Senhor, de tudo quanto o Senhor nele estudou e que nós possamos sair daqui mais ainda edificados, Senhor, porque sabemos que através da sua palavra, nós, Senhor, com certeza absoluta, cresceremos na graça e no conhecimento. Assim oramos em nome de Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estaremos na lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição de número 2, 12 de abril de 2020. O título da nossa lição é A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, do versículo 9 ao versículo 14. Leiamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A nossa revista tem 3 tópicos. O primeiro tópico diz a nova posição em Cristo. O segundo tópico diz uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito sublime, porque o primeiro retrato que nós vemos da cidade, o que estava acontecendo, é retratado por Lucas, a partir do capítulo 19 de Atos, o capítulo 20 e também o capítulo 21. Uma cidade que estava marcada pela idolatria,
marcada pelo ocultismo, uma cidade cuja deusa era Diana, ou conhecida como Ártemis, banhada ali por diversas pessoas, mais ou menos de 300 a 500 mil habitantes, possuía portos, e isso fazia o dinheiro rodar na cidade. E com isso, com essa forma de idolatria, o apóstolo Paulo chega na cidade, e a partir desse momento, passa a ser, a partir do século I, passa a ser uma das cidades mais influentes, que dá base para outras igrejas também se firmarem, como Colossos, como Hierápolis, como Laodiceia, outras igrejas que vão ser base principal da igreja de Éfeso. E nós olhamos que o contexto da cidade estava marcado por questões totalmente distorcidas, e à medida que Paulo chega nessa cidade e traz a evangelização, a idolatria ela recua. E agora Paulo, preso na sua primeira prisão domiciliar, aí no ano 61 e no ano 62 depois de Cristo, envia uma carta para os irmãos para doutrinar, para trazer um assunto que é de suma importância para a igreja. A gente percebe que em Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, e com isso, vindo a evangelização, toda essa idolatria ela é recuada. Agora, por que essa carta foi escrita? Meyer Pillman apresenta 2 fatores principais, dizendo por que a carta foi escrita. Perigo número 1, que ameaçava a igreja: a tentação de descer ao nível pagão. Uma vez liberto pelo poder da palavra, o povo estava agora tentando voltar para as práticas antigas. E Paulo tenta combater esta situação. Segundo ponto que Meyer Pillman apresenta: a falta de unidade entre judeu e gentio. Na nossa lição, a introdução diz assim: desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto de todos os tempos. Essa é um clímax da carta, algo que o apóstolo Paulo coloca de forma evidente. Aquilo que estava oculto, que ele chama de mistério, que é a igreja, agora é revelado ao apóstolo Paulo, e ele coloca isso de forma preponderante para a igreja, que a partir desse momento, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de seletividade não existe mais. Todo o processo e toda a barreira cai por causa de Cristo. A parte 1 diz assim: a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O apóstolo Paulo, ao enviar a carta, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele apresenta uma questão de costume, apresentando a sua autoria e apresentando também ao seu destinatário. A partir do versículo 3 ao versículo 14, ele apresenta o que é chamado de doxologia, um enaltecimento, o que fazia parte da adoração, uma glorificação por aquilo que ele estava recebendo e iria transmitir para a igreja. E ele apresenta, a partir do versículo 3 até o versículo 14, todo o projeto que ele está determinado a dizer à igreja. Então ele apresenta de forma sistemática o processo da salvação, que não foi algo ao esmo, algo que não foi impensado. A salvação foi algo pensado por Deus, planejado. E isso Paulo coloca de forma bem específica na carta. Ele começa dizendo que Deus nos elegeu em Cristo.
Deus nos predestinou e Deus nos adotou. Depois ele diz a função do Filho, que o Filho nos remiu e o Filho nos salvou, e ele termina no versículo 13 e 14, dizendo sobre uma analogia sobre o Espírito Santo, sobre a função do Espírito Santo do selo e também do penhor. Então o apóstolo Paulo apresenta à igreja esta carta, que tem 6 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo apresenta uma doutrina pré-ordenada, o que Jesus fez por nós. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo diz o que nós devemos fazer por Cristo. E quando nós olhamos para a função de cada um dentro da Trindade, a igreja e a salvação não foi algo impensado. No capítulo 1, Paulo trata o plano da salvação de Deus em relação à sua igreja. Então a intenção de Paulo é para mostrar o coração de Deus que estava fincado, linkado na igreja. E essa salvação envolve a Trindade, envolve uma grande administração. E ele vai tratando de forma especial o itinerário da salvação. Ele coloca a função de Deus, que é o papel do Pai, do capítulo 1, versículo 4 ao 6, que Deus nos elegeu. O que é a eleição? É selecionar e implica em escolher dentre muitos. Deus também nos predestinou, marcar antes do tempo, determinar o futuro. Deus também nos adotou, a adoção. O que significa a adoção? Adotar, considerar alguém como filho, dar o mesmo suporte como filho legítimo. Então Deus toma a iniciativa da salvação, a iniciativa de criar, a iniciativa de salvar. Do capítulo 1, do versículo 7 ao 12, o apóstolo Paulo apresenta o papel do Filho, redenção e remissão. Redenção significa salvação, redimir, comprar de volta. Com a intromissão do pecado no mundo, o homem acaba perdendo a sua característica. Satanás passa a controlar todas as coisas. Então, em Cristo, no Calvário, ele nos resgata para Deus novamente. Então, essa ideia de redenção é nos comprar de volta, dar o direito que nós tínhamos antigamente, que livra alguém ou uma pessoa de uma ameaça ou um perigo. E a redenção é um assunto de toda a Bíblia. E o segundo ponto de Jesus é a remissão. Ele veio para nos remir, para nos dar condição que nos foi perdida lá no Éden. E ele termina dizendo o papel do Espírito Santo. 2 figuras, o selo, que apresenta a posse, a propriedade e o penhor. Quando nós olhamos aqui para a lição, a partir ainda do tópico 1, na parte 2, ali nas bênçãos espirituais, diz assim: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Há muitas pessoas hoje no mundo que estão procurando fama, riqueza, estão procurando sucesso, mas Deus nunca nos disse que daria todas essas coisas. A obrigação maior que a Bíblia nos apresenta e que Deus nos oferece é a condição de salvação. São as bênçãos espirituais em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo apresenta 8 bênçãos, junto aqui na lição. Ó. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Aí ele começa dizendo aqui: Deus nos elegeu para sermos santos. Capítulo 1, versículo 4. E a santidade é para... O que significa? Santidade é ser santo, ser separado, ser exclusivo para Deus. Deus nos comprou na cruz para sermos exclusivos dele, marcado, fomos selados para Deus. Então Deus nos chamou para nós sermos separados do mundo, separarmos das tentações que o mundo coloca diante de nós, para nós termos uma posição diante de Deus.
Jesus iniciou a santificação na cruz e nós precisamos dar prosseguimento a esse ato de santificação, de nos separarmos, de estarmos preparados e sermos úteis para Deus. Ele continua, predestinou-nos para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. E a condição de ser filho é a condição de legitimidade. Nos fez agradáveis para si. Capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo também falando em Romanos, ele apresenta ali como que estava a condição da humanidade. No capítulo 3 e no capítulo 6, ele é bem enfático quando diz: todos pecaram e estão afastados de Deus. Mas por causa de Cristo, nós agora nos tornamos não mais inimigos, não somos mais fracos, não somos mais impotentes, não somos mais odiados por Deus. Agora nós estamos numa linha de sermos agradáveis para Deus. Estamos numa linha de sermos aceitos por esse Deus por causa de Cristo. Remiu-nos por sangue de Cristo. Capítulo 1, versículo 7. A salvação ela teve um preço, e um preço muito caro. Não foi dinheiro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis. O preço da salvação foi o sangue de Cristo. Enquanto o sangue de Cristo jorrava naquela cruz, nós fomos aproximados de Deus. E João, capítulo 1, versículo 7, ele diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. E o sangue está presente em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Porque todo sacrifício que se fazia era necessário ter ali uma questão do sangue. O cabrito no Antigo Testamento, ele apenas cobria tanto o pecado quanto o pecador. Enquanto o cabrito sangrava, Deus estava perdoando o pecador e cobrindo o pecado. Mas em Cristo não está mais cobrindo. Em Cristo, todo o pecado ele é retirado. Não é 10%, não é 20%, ele é na totalidade. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Capítulo 1, versículo 8 ao 12. Coube a vontade de Deus nos aproximar de si. Revelou-nos a palavra da verdade. Como nós ficaríamos, irmãos, como crente, sem uma bússola, sem um manual? Assim como é importante a bússola para o viajante, assim é importante a palavra de Deus para nós, os cristãos. Sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos ter uma vida que agrade a Deus, porque a palavra de Deus, ela vai mostrar como nós éramos e ela vai mostrar o que nós somos agora. Então é através da palavra de Deus que nós entendemos o processo de santificação, nós entendemos o processo da crucificação, nós entendemos o processo da Trindade em trabalhar em favor do ser humano. Um ser humano que estava perdido, um ser humano que estava caído, uma humanidade que estava aquém, mas Deus foi lá, pagou o preço por intermédio de Jesus e nós agora somos aceitos. E a palavra está à nossa disposição para nós encontrarmos com o nosso Deus. E à medida que nós lemos a palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar, ela tem o poder de nos purificar, ela tem o poder de nos aproximar de Deus, de sentirmos a presença de Deus. Embora as histórias estejam bem distantes de nós, mas o Espírito Santo traz essa vivacidade para nós e nós conseguimos compreender o nosso estado de miséria e entendemos o nosso estado de exultação e glorificação em Cristo. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, e essa é a garantia que Deus nos dá dentro do processo de salvação, o selo. O Espírito Santo agindo como selo, ele mostra a questão da propriedade, a questão da legalidade. Quando nós recebemos uma carta e ela está selada,
está dizendo bem clara que só pode abrir a quem é de direito. Nós fomos marcados por Deus. Jesus, quando morre na cruz, não morre por um grupo seleto. Todos têm direito à salvação. Jesus morre na cruz para todos. Todos têm direito à salvação. Só que aquilo que não dava para nós fazermos, Deus fez. Enviou Jesus e o Espírito Santo para nos selar. A graça nos alcançou, que é o favor imerecido, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Aquilo que não dava para nós fazermos, Deus fez em nosso favor. Só que a salvação inclui responsabilidade. E essa responsabilidade, nós temos duas funções aí, que é o arrependimento e a fé. O que é o arrependimento? Arrependimento é uma palavra de origem militar que significa dar meia volta. É voltar, olhar para trás aquilo que nós estávamos fazendo e consertar, nos arrepender do nosso estado, daquilo que nós fazíamos. E nós aceitamos esse padrão que nos é imposto através do quê? Através da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A pessoa está com o espírito apagado, mas a partir do momento em que ela ouve a mensagem de salvação, a mensagem da evangelização, a mensagem de boas novas, o Espírito Santo acende o nosso espírito e nós entendemos a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação. E ali o homem passa a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é por causa dos nossos méritos, de tudo aquilo que nós trazemos para o Evangelho? Nada. Não é por causa dos nossos méritos, não é por causa das nossas situações, seja financeira, seja material. Todo mérito de salvação é por causa de Cristo. É por Ele que nos movemos, é por Ele que glorificamos, e é por isso que nós entendemos o padrão de santificação. E a fé é para se entregar a Deus para ser útil. E Jesus disse isso bem claro em Mateus capítulo 13, ali na parábola do semeador. Jesus disse 3 coisas importantes. A semente, que representa a palavra de Deus. O semeador, que é um termo genérico. Qualquer pessoa pode semear a palavra de Deus, pode expor a palavra de Deus. E entra um fator determinante que Jesus disse: os solos. Os solos representam os corações, os nossos corações. Como que nós estamos, ou o que nós fazemos quando ouvimos a palavra de Deus? Então Jesus disse que depende como a pessoa ouve a palavra, e é daí dessa maneira que ela se comporta. Ainda na lição, no versículo 3, ele apresenta a nova condição. Essa nova condição, a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, ele colocou todo o plano de Deus, da criação, a perder. E o homem trai Deus, o casal trai Deus, e a partir daquele momento, toda a humanidade está debaixo de um jugo, está debaixo de uma maldição. E parece que o plano está frustrado, parece que o plano de Deus não deu certo, mas o apóstolo Paulo fala por revelação aqui em Efésios que Deus nos predestinou para Ele antes da fundação do mundo. Então, naquela situação, Deus não foi pego de surpresa. Deus não pode ser medido por razões humanas. Então, isso não foi compreendido pela questão humana, não é compreendido por muitas pessoas, mas a Bíblia apresenta que Deus nos predestinou, nos elegeu. E parece que o plano deu errado, mas Deus reacende e nos apresenta uma válvula de escape. Ali mesmo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor mesmo apresenta que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Esta lhe feriria o calcanhar e ela lhe daria um golpe fatal na cabeça. E isso é bem claro, porque nós olhamos de Gênesis
capítulo 4 até Apocalipse, toda sorte de mal, toda sorte de coisas erradas entrou no mundo. Jesus veio, assumiu o seu ministério terreno e nos apresentou o padrão de salvação. Se hoje nós aceitamos a Cristo como Salvador, se hoje nós somos novas criaturas em Cristo, não é por causa dos nossos méritos, não é por aquilo que nós trouxemos para o Evangelho, mas é por causa da obra de Cristo no Calvário. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz bem claro, em Cristo, e não em nossos próprios méritos. Por quê? O judeu acreditava que por eles terem recebido a lei, por eles terem recebido os mandamentos, terem recebido as cerimônias, eles estavam isentos de muita coisa. Mas a lei e o propósito da lei, ela não veio para salvar o homem. A lei veio para mostrar o pecado e para mostrar o pecador. Assim sendo, Israel não conseguiu entrar dentro do padrão que Deus colocou. Porque em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo apresenta que o povo judaico estava desqualificado dentro das suas condições, mesmo eles sendo os receptáculos da mensagem divina. Então o judeu, mesmo tendo todos os requisitos para ter os méritos diante de Deus, eles estavam desqualificados. Assim mesmo também os pagãos. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta essa situação, que cada um será julgado segundo a sua consciência, porque o padrão que a humanidade tem de certo e errado não é o padrão que a Bíblia coloca de certo e errado. E o padrão que nós entendemos e que a Bíblia nos apresenta, esse padrão é encontrado em Cristo. E quando nós chegamos até o Calvário, nós nos tornamos nova criatura. Aí nós passamos a ter um nome, nós recebemos uma posição, nós recebemos o chamado, nós recebemos o comissionamento para trabalhar em prol da obra de Deus, nós constituímos família, nós pregamos a palavra de Deus, nós poderemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor por causa da posição em Cristo. Então a igreja não é um projeto falido, como muitas pessoas têm pregado. A igreja não é uma cabana colocada sobre um matagal em que ninguém está pensando, ou que algumas pessoas acharam que é um projeto que Deus não pensou. Todo o processo de salvação parte do coração de Deus, Jesus cumpre esse processo e o Espírito Santo sela todo esse processo de salvação, apresentando que a igreja é algo muito especial, é a instituição mais beneficiada da face desta terra, porque em todo o mundo a igreja continua mudando as pessoas através da explicação da palavra, da explanação da palavra de Deus. Se a pessoa era um condenado, ele se torna um liberto. Se a pessoa roubava, ela não rouba mais. Se a pessoa bebia, ela não bebia mais. Ela se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. Todos esses méritos estão em cima de Cristo. E a fonte é a graça. O meio foi o sangue de Cristo. Foi algo precioso. Foi algo que não foi assim tão fácil. Nós olhamos para os evangelhos, está escrito ali todas as situações, os algozes, as agonias que Jesus passou, até o processo de cruz, até o processo de dificuldade para sermos aceitos para Deus. E está ali todo o processo de salvação, e é uma nova condição em Cristo Jesus. Então, o final de tudo isso é o homem aceitar a Cristo como Salvador, partir para o lado do arrependimento, entender o processo salvífico e entender que todo esse projeto de Deus, esse projeto de bênção está latente para todo ser humano. Deus planejou a salvação para todos. Mas agora, será que todas as pessoas querem Cristo? Será que todas as pessoas aceitam o padrão que Deus determinou? Aqui na palavra de Deus, Salmo de número 18, versículo 25 e 26. Olha como que o salmista apresenta Deus. Para com o benigno, benigno te mostra.
Com o íntegro, também te mostra íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. E está aqui determinado pelo salmista a maneira como nós queremos ser tratados por Deus. O que era impossível, o que não estava condizente para o ser humano, Deus nos apresentou, Deus fez. Agora cabe ao ser humano aceitar a Cristo, entender o padrão de crucificação, ressurreição de Cristo, levantar a mão para Cristo e aceitá-lo como Salvador e manter esse padrão até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Irmãos, até que Jesus venha, que devemos nos manter nesse padrão de santidade, nos afastar de tudo aquilo que é perigoso, nos afastar de tudo aquilo que é tendencioso, a tentação, as influências de Satanás, os desejos da nossa carne, as influências satânicas, todo o desejo que o mundo apresenta, tudo isso não se compara ao que a Bíblia apresenta para nós, o padrão de salvação. Antes nós éramos considerados como nada. Agora, por causa de Cristo, nós temos benefícios, nós temos dádivas a receber por causa disso. Basta nós entendermos esse padrão que nos foi imposto. Está aí a palavra de Deus e nós agradecemos. Agradeça a palavra de Deus em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então diga: dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus e
se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor por esta manhã de bênção. Deus abençoe o nosso presbítero, Tiago, por essa palavra trazida aos nossos corações. Palavra edificadora, de aconselhamento e despertamento, para que todos nós, em Cristo, encontremos a nossa salvação. Vamos orar pelo encerramento desta boa escola dominical, orando por nossas autoridades, orando pelos profissionais da saúde, da segurança pública, pela nossa gloriosa polícia militar, por esses homens que se expõem ao perigo para nos trazer um pouco mais de segurança, que o Senhor possa guardá-los debaixo da sua potente mão. Orando a Deus para que essa crise e esta mortandade cesse e voltemos a ter a paz e a tranquilidade como antes. Eu convido aqui então pastor Cláudio para estar orando pelo encerramento de todo o trabalho, pastor Alex nos despedindo com a bênção apostólica, e eu convido a todos vocês, hoje, domingo, dia 12, 18h30, estaremos celebrando ao Senhor num grande culto de louvor e de adoração, celebrando a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Eterno Deus, grande e poderoso, Senhor, não temos palavras para te agradecer, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por ter nos escolhido, Senhor, nos elegido, Senhor, para ser teu servo, Senhor, fazer a tua vontade. Nós entendemos o privilégio, Senhor, de estar servindo ao teu nome. Não temos, Senhor, como agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado e vai continuar realizando, Senhor. Por isso receba a nossa gratidão. Neste momento queremos te pedir por todas as autoridades, Senhor. Meu Deus, desde do Senhor, do presidente, ao demais equipe que trabalha com ele. Meu Deus, Senhor, a todos que são responsáveis pela paz da cidade. Meu Deus, Senhor, nós entendemos que a obrigação da igreja é orar. E quando a igreja ora, algo acontece, Senhor, porque a igreja é a maior autoridade na face da terra. Nem a porta do inferno prevalece contra a igreja que ora. E é por isso, Senhor, que numa só fé, numa só voz, nós estamos clamando agora, como já foi dito aqui, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus, Senhor, que tem primazia. Nada frustra os planos do Senhor. Nenhum projeto do Senhor será impedido, porque Deus enxerga todas as coisas. E é nessa fé e nessa crença que nós oramos nessa manhã. Meu Deus, a Tua mão é poderosa, Senhor, para mudar a história. A Tua mão é poderosa para remover sentença, e a Sua mão é poderosa, Senhor, para agir no momento certo. Por isso estamos entregando a todos aqueles, Senhor, que neste momento no planeta Terra está sendo atingido, Senhor, por essa mortandade, por esse vírus, Senhor, que tem trazido, meu Deus, Senhor, muitas preocupações ao governo. Mas em nome do Senhor Jesus, tudo está no Teu controle. Como eu digo sempre, Pai, se Tu, Senhor, está permitindo por algo, Senhor, Tu conheces, Senhor, a todas as coisas. Nós retiramos, Senhor, a nossa mão. Meu Deus, mas se é o inimigo se levantando, meu Deus, de todas as formas para trazer, Senhor, meu Deus, Senhor, desconforto, trazer consequências terríveis, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a igreja ora agora, em nome do Senhor Jesus, seja, Senhor, estipado da face da terra, do mesmo jeito que vieste, do mesmo jeito vai embora. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos
a este homem, essa mulher que está sofrendo. Meu Deus, Senhor, porque, Senhor, esse problema trouxe crise financeira. Pessoas estão ficando desempregadas, falindo. Meu Deus, Senhor, porque muitas das vezes muitos se aproveitam para, Senhor, meu Deus, manipular. Mas no nome do Senhor, tudo que está escondido, em nome do Senhor, será revelado. Meu Deus, e o nome do Senhor será glorificado, porque existe um povo orando. Meu Deus, enquanto o povo está orando, Satanás e todas as ordens não prevalecerão. Por isso nós terminamos nessa manhã te glorificando pelo benefício recebido, pelas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas. E assim já te agradecemos, porque nós cremos que a vitória sempre será nossa, em nome de Jesus. E o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam conosco desde agora e para todos sempre. Todos digam Amém. Está terminado este trabalho em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.